Engrandecido seja Deus, bendito, louvado, exaltado seja o Senhor. Continuando no nosso assunto da necessidade vital na vida do homem, renunciar às razões do coração pela loucura da pregação. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo explica aos Romanos, capítulo 10, verso 17. No entanto, nós temos nesta semana lido a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante, quando o apóstolo Paulo ali explica aquela igreja abençoada de Deus, e aqui a mim e a você, que existe algo que para aqueles que perecem é loucura. Ou seja, a pregação da cruz, a loucura da pregação. Na verdade, é uma revelação do Espírito Santo para a vida de quem está com a sua alma sob condenação, ainda não se libertou do pecado, das algemas, das amarras do pecado e das suas consequências. Então, julga, conclui, chega ao entendimento de maneira muito lógica que os crentes são loucos, a palavra é louca, esse negócio de Bíblia é maluquice. Isso está sendo, na verdade, revelado, que o seu coração está ali enganando. E não é novidade, porque nosso coração é enganoso e perverso. Amém? No entanto, aleluia, o apóstolo Paulo nos ensina que para os que são chamados, tanto judeu como gregos, isso, na verdade, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é o que funciona de fato. A Bíblia diz nesse texto abençoado de 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante, que você pode ler, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens e que a fraqueza de Deus é mais forte do que todo e qualquer o poder dos homens. Não importa o tamanho que os homens se acham poderosos ou sábios ou conhecedores. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, assim entendendo, é necessário que você coloque no mais íntimo do seu ser essa necessidade. Renunciar às razões do coração pela loucura da pregação. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada, não sei quais são os argumentos do seu coração, as justificativas para o que não presta ou para o que presta na sua vida, mas é preciso rejeitar, é preciso renunciar a essas razões e trocá-las pela loucura da pregação. Considerar qualquer coisa que porventura esteja com você, desde que isso não faça você rejeitar a loucura da pregação. Porque eu e você, só seremos felizes quando andarmos na dependência do Senhor. E aqui não estamos falando que você não tem que fazer nada. Josué, capítulo 1, o Senhor explica pessoalmente para Josué: tu te esforça e tem muito bom ânimo que eu te ajudo. Aleluia. É preciso que você tenha esse esforço que parece sobrenatural para você de renunciar às razões que você tem no seu coração, quaisquer que sejam elas, se elas estiverem indo de encontro, sendo contrárias à loucura da pregação. A Bíblia vai dizer que mesmo quando todos os homens acharem que já está tudo resolvido, mas a última palavra é do Senhor. Nós precisamos renunciar às razões do coração para que possamos, pela loucura da pregação, estar assumindo uma posição, louvado seja, de vencedor. É algo complicado, é algo difícil de entender, mas isso se trata de herança. Por isso que nós temos a linguagem testamentária na Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, que era pela lei e que não foi possível consumar todas as coisas, e então foi necessário fazer o Testamento Novo pelo sangue de Jesus, ou seja, pela loucura da pregação. Ali se trata de testamento, de herança, significa dizer que você não merece nada, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e portanto foram destituídos da glória de Deus.
toda a raça humana foi por causa do pecado que iniciou lá no princípio, lá no Gênesis. Foram destituídos da glória de Deus. As criaturas feitas à imagem conforme a semelhança do Senhor se corromperam e estão condenadas pelas razões do coração, naturalmente à morte, ao inferno que existe e que a segunda ressurreição vai conduzir os homens para lá. Mas o Senhor nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, quando Deus, em João 3,16, revela que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a loucura da pregação. Quantas vezes nós estamos nos degladiando com os nossos entendimentos, sem conseguir a justificativa, porque a culpa acontece, a acusação acontece. Quantas são as pessoas que são tão boas, mas que na sua vida, às vezes até prosperam financeiramente, mas a vida sentimental a frangalhos. Às vezes até prospera na questão acadêmica, científica, mas está se morrendo por dentro, angustiado, em depressão, com síndrome do pânico. Quantas vezes até se tem uma posição muitíssimo privilegiada, mas na verdade nunca conseguiu-se nem sequer manter uma família saudável com marido, mulher e filhos, sendo governada, o que deixa na verdade a alma do homem, louvado seja Deus, é sossegada. Quantas vezes se está bem numa área, mas na outra não se consegue. E quantas vezes se vê pessoas tão simples, mas que estão felizes, que estão vivendo, que estão vencendo a cada dia. Isso, querido, significa dizer que ou nós tomamos a atitude correta ou erramos. Tudo na minha e na sua vida vão depender de atitudes, e quando se trata de viver da alma humana, é necessário renunciar às razões do coração pela loucura da pregação. Não importa se religioso ou religiosa, se pastor, se líder, se crente, ou você renuncia às razões do coração, às explicações, às justificativas, sejam elas boas ou ruins, em troca, em detrimento da loucura da pregação, ou jamais conseguirá o êxito que o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário a seu favor. É preciso, o apóstolo Paulo disse que os judeus procuram sinais, procuram coisas miraculosas, procuram algumas coisas que chamam a sua atenção, e que os gregos procuram sabedoria, procuram investigar, procuram provar, mas nós pregamos o Evangelho, nós vivemos pela loucura da pregação, porque isso é sabedoria de Deus, porque o próprio Jesus fez e veio realizar isso, para que você tenha o direito de, a partir de agora, ser feliz. Renunciar às razões do coração pela loucura da pregação, e então prosperar financeiramente, prosperar na vida conjugal, sentimental, prosperar na vida familiar, prosperar na sua fé. Não existe fé verdadeira na terra a não ser pelo poder do nome de Jesus, aceitando, vivendo em aliança com Jesus, vivendo dependente dele para a glória do nome do Senhor. É preciso entender a necessidade. Jesus não viria ao mundo se não fosse necessário. Jesus não passaria pela cruz e pela morte de cruz se não fosse necessário. Deus não mandaria seu Filho se não fosse necessário. Que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, muita paz, muita graça em nome do Senhor Jesus.